chegaram ao simpático restaurante que tinha como cenário Maher morto. Almoçaram e conversaram por quase 2 horas. Eram quase 17h30, quando aguardavam o manobrista a trazer o carro. Ela segurou o braço dele e falou, com voz ainda mais doce. Você já experimentou nadar no Mar Morto? Não tive tempo. Então vai ser perfeito. Há um resort aqui perto, com uma praia particular. Podemos mergulhar sem ninguém por perto. Embora sentisse repulso imensa, as palavras que brotaram em sua boca causaram estranhamento a ele, que falou sorrindo. Não trouxe roupas de banho. Eles têm toalhas à vontade no resort. E, para mergulhar, quem precisa de roupa de banho? O lugar é bem discreto. Você me entende? Abraçando-a como se estivesse pronto a ser dominado, ele respondeu. Claro. Vamos, adoraria ter essa experiência. Nadaram, beberam e conversaram. Ela avançava certeira para o momento que o tivesse em suas mãos, sedutora, interessante e atraente, esforçava-se por demonstrar seus melhores aspectos. Quem pudesse ver o que os olhos da matéria não podiam, deparariam com uma forma monstruosa, meio mulher e meio animal, repleta de tentáculos energéticos partindo de sua coluna, na direção do seu alvo. Alguns chegavam a envolver Luigi, mas logo se dissolviam. A essência espiritual de Antonella condizia com suas reais intenções e comportamento, porém nada tinham a ver com sua aparência naquele momento. Seu objetivo era, através do ato sexual, estabelecer de vez sua ligação energética com Luigi, dominando-o magneticamente. Ele, por seu lado, também simulava um interesse que não tinha. Repelia aquela mulher, mas compreendendo intuitivamente que havia muito mais acontecendo ali do que podia compreender, seguia as orientações de Melissa, agindo sob o influxo de seus pensamentos. As luzes ao redor da orla do Mar Morto estavam todas acesas. Eram quase 9h da noite, quando ela tomou a iniciativa para o último ato, convidando. Podemos tomar um banho bem relaxante agora, o que acha? Tem um quarto reservado. Sim, é claro. Sou uma mulher precavida. Eu adoraria passar a noite com você, Antonella. Ela sorriu, enlaçando em um longo e ardente beijo. Luigi não sabia o que fazer. Queria sair correndo dali, mas parecia que não comandava mais seus atos. Não vou para a cama com essa mulher, repetia ele mentalmente, como se conversasse com Melissa. Não, você não vai. Mas terá de confiar em mim e seguir minhas orientações. Sairá livre da situação, sem se corromper em nada. Confie e siga. Está indo muito bem. Respondeu Melissa, focada e firme. Ele captou suas palavras e respirou fundo, como a tomar fôlego. O que foi isso? Suspirando. Indagou Antonella, invisível ao desconforto, quase não conseguindo controlar a rispidez. Sim, por você, minha querida. Não acredito que esteja mesmo aqui. Desta vez foi ele que avançou sobre ela e a beijou. Vamos, estou ansiosa. Desejo você agora. Luigi a seguiu, sentindo-se um prisioneiro condenado. No quarto, ela serviu champanhe e beberam a garrafa toda. Então, ele sugeriu. Não quer tomar um banho e preparar-se para mim, Antonella? Venha comigo. Prefiro aguardá-la aqui. Conter o desejo para depois deixá-lo fluir será mais agradável. Pois bem. Volto logo. Ela saiu e ele sentou-se na beira da cama pensando. E agora? Olhou para os travesseiros bem arrumados e teve desejo irresistível de ir para debaixo das cobertas. Deitou-se, fechou os olhos e com a ajuda de Melissa, adormeceu profundamente. Seu corpo espiritual desprendeu-se e Melissa o aguardava. Pronto,
Ela não vai conseguir acordá-lo, meu amigo. Mas não vai suspeitar. Observe. Antonella saiu do banheiro enrolada em uma toalha, falando palavras de desejo e sedução. Ao deparar como o jovem executivo dormindo, teve ímpeto de matá-lo. O que é isso? Murmurou. Aproximou-se dele e chacoalhou-o de leve. Luigi, acorde. Acorde. Luigi, meu amor, acorde. Depois, chacoalhou mais forte e mais forte, até convencer-se de que ele era mesmo fraco para bebidas. Na tentativa de embriagá-lo para melhor manejá-lo, ele acabou dormindo. Acorde, Luigi, gritou ela, perdendo totalmente o controle. Não é possível que seja tão idiota, tão fraco. Você é um Morelli de Luca. E agora? Como vou escapar dela, Melissa? Essa mulher não vai desistir tão fácil. Indagou Luigi que, em espírito, observava seu próprio corpo deitado na cama. Não, não vai. Mas estamos atentos. Quando ela sair do quarto, você vai esperar um pouco, e depois vai sair também. Vai voltar para Galiléia e terminar o que começou. Imbecil, idiota, gritava Antonella, andando de um lado a outro do quarto. Como farei agora? O celular dela tocou e ela atendeu. Era Francisco. E então? Como vão as coisas? Estava quase lá, Francisco, mas o paspalho do seu filho dormiu na hora H. Não é possível. Você chegou até esse ponto e o perdeu. Não perdi nada. Assim que ele acordar, amanhã cedo, ele não vai escapar, não terá como. Vou possuí-lo e dominá-lo por completo. Vai dar tudo certo. Espero que você faça a sua parte, minha cara, se deseja ter o controle da maior construtora do país. Desligaram. Luigi remexeu-se na cama e ela, observando a sua presa à distância, murmurou. De amanhã você não me escapa. Bem mais tarde, arrumou-se tudo e saiu. Pouco depois do que ela saiu, Luigi despertou, vestiu-se em silêncio e saiu do quarto. Voltou para o seu hotel, banhou-se e trocou de roupa. Ainda em jejum, seguiu para a região da Galiléia. Com o vidro do passageiro aberto, sentia a suave brisa soprando em seu rosto, como se fosse a voz de Jesus que sussurrava. Há 2000 anos que te espero. Capítulo 25. Ao atravessar o mar da Galiléia, Luigi sentia o coração envolvido em doces vibrações, como se estivesse prestes a reencontrar alguém que amava profundamente e que há muito não via. Ele não sabia ao certo o que faria quando chegasse do outro lado. Mas seguia tranquilo, certo de que algo invisível o conduzia. E se entregava à experiência sem resistência. Assim que desembarcou, andou devagar, apreciando o ar fresco da manhã, e o vazio do lugar, que ainda não tinha muitos turistas. Caminhou até as ruínas onde se acreditava ter sido da casa de Pedro, ficou ali, observando as pedras, e refletindo, quantos momentos de alegria e bênçãos intraduzíveis teriam acontecido enquanto Jesus esteve ali com os seus apóstolos e seus familiares. Quantas lições trazidas no íntimo daquele lar. Depois, olhou ao redor, e viu uma placa turística que chamou sua atenção, sinalizando Igreja da Multiplicação. Seguiu as placas e encontrou a igreja. Ele nunca tinha ouvido sobre a multiplicação de pães e peixes, mas sentia como se soubesse tudo sobre o assunto. Entrou na igreja, visitou o lugar, mas não teve nada que o tocasse. Então, afastou-se devagar, e viu ao longe um recanto extremamente acolhedor sob uma frondosa e antiga oliveira. Plantas rasteiras e pedregulhos formavam um canto agradável no entorno da árvore, embora nada de especial oferecessem para um turista comum. Ele foi até lá. Sentou-se sob a árvore e recostou-se em seu tronco enorme.
fechou os olhos, respirou profundamente, e sentiu-se desprender do lugar onde estava, viajando mais uma vez no tempo e no espaço. Ao abrir novamente os olhos, viu-se ali mesmo, sob a oliveira, mas o entorno era completamente diferente. Enorme multidão se aglomerava ao redor de Jesus. As mães erguiam os filhos menores, para que pudessem ver o semblante do homem que curava os doentes, restaurava vidas destruídas pela dor e pelo ódio, alimentava o povo com comida e com palavras, e libertava almas atormentadas pela culpa e pela dúvida. Luigi notou logo que Jesus falava ao povo com profundo sentimento de amor e compaixão. Calmamente, ensinava as coisas espirituais, para aquelas mentes ainda tão pouco esclarecidas, mas alcançava seus corações, levando aquilo que mais necessitavam. Aproximou-se mais e ouviu quando Jesus terminou o que ensinava aí, virando-se para um de seus apóstolos, indagou: Está ficando tarde. O que daremos de comer a essas pessoas? Vejo que muitos têm fome. Rabi, nem que tivéssemos uma fortuna conseguiríamos alimentar a todos. Comentou Judas. Vamos dispensá-los e que procurem comida onde estão habituados. Temos pouco dinheiro, não há como alimentá-los. Jesus pousou em Judas seu olhar tranquilo e tocou seus ombros, sem dizer nada. Depois, virando-se para Tiago, falou: Sempre há recursos disponíveis. E podemos multiplicá-los, quando confiamos na providência divina. Nada há que Deus não possa fazer. Jamais digam que algo é impossível. O impossível não existe. Tudo é possível para aquele que crê, e sabe movimentar os recursos divinos com amor e para o bem de todos. Aproveitando cada uma das oportunidades que tinha para ensinar, abriu, então, largo sorriso, como a convidar os seus seguidores mais próximos a que tivessem a atitude certa, diante de suas palavras. Passados alguns momentos, em que aumentava aos poucos o burburinho das conversas das pessoas, que aguardavam atentas ao que Jesus faria em seguida, sem o menor interesse em sair dali, André, irmão de Pedro, apareceu com um adolescente, e falou a Jesus: Mestre, encontramos esse rapaz. Ele tem consigo 5 pães e 3 peixes. Isso foi tudo o que conseguimos. O povo não tem nada. Jesus sorriu novamente e falou: O povo tem tudo, André, mas eles ainda não sabem. Dê-me aqui o que encontraram. Jesus, então, tomando a cesta larga e funda, que só tinha os pequenos recursos dentro dela, foi a um lugar um pouco mais alto e, colocando a cesta aos seus pés, elevou a voz em uma prece: Pai nosso que estás nos céus, conheces todas as nossas necessidades, muito antes de as reconhecermos e manifestarmos. Tudo que existe é seu. Tudo que temos te pertence, Senhor da vida, dos céus e da terra. Fez uma pausa, e prosseguiu, visivelmente emotivo e envolvido em intensa energia. Luigi podia notar a luz ao redor do corpo denso de Jesus, e sua aura que era enorme, gigantesca, e não se podia alcançar os limites, abarcando nela todas aquelas pessoas presentes, e muitas mais. Agradecemos por suprir todas as nossas necessidades. Agradecemos por ter nos dado a vida, pela centelha que emitiste, que vive dentro de cada um de nós. És a vida em nós. Agradecemos o alimento material que chega até nós nesse momento, vindo de suas mãos. Porque tu, Senhor, é o nosso suprimento. És tudo aquilo de que necessitamos. O começo e o fim. O alfa e o ômega. Toda a alegria e a paz. Toda a beleza e serenidade. Agradecemos por sustentar a nossa vida, de cada um de nós, e cuidar de tudo aquilo de que necessitamos. Amém. Quando Jesus terminou sua prece, Pedro aproximou-se dele e falou: Rabi, um pescador da Galileia, a quem o Senhor salvou a vida da esposa, trouxe grande quantidade de peixes,
com imensa gratidão. Achou que o Senhor precisaria. E trouxe também pães, que a esposa produziu, sem saber por quê, por 2 dias seguidos. Jesus sorriu e falou: leve a cesta e traga tudo o que puderem. Vamos alimentar o povo. A cesta voltou cheia de alimento e os apóstolos e vários discípulos começaram a distribuir às pessoas. Ao longe, o pescador fitava Jesus, que ao vê-lo balançou a cabeça, em gratidão. O homem não conseguia conter as lágrimas que lhe desciam pela face em profusão. Sua alegria era contagiosa. Ele queria retribuir mais e mais a tudo o que Jesus fizera por si e pelas pessoas de sua vila. E a comida não parava de ser servida, multiplicava-se em abundância. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tonalidades alaranjadas e lilazes. As nuvens eram escassas, e aqueles que ali estavam puderam apreciar mais um entardecer monumental sob os céus da Palestina. Ao final, foram alimentados mais de 5.000 homens, 6.000 mulheres e 2.000 crianças. Enquanto ainda comiam, Jesus se afastou e foi para o alto de uma montanha. Depois de saciados, muitos que ali estavam acomodaram-se para descansar e comentavam com grande alegria que Jesus era a melhor coisa que acontecera aos judeus, e que o seguiriam e fariam tudo o que ele quisesse. Ouvindo isso, vários seguidores de Jesus comentavam entre si, incluindo Judas e Simão: o povo está pronto para aclamá-lo rei. É hora de falar com Jesus. Você, Judas, e Simão, que são mais próximos dele, precisam falar com ele. Está na hora. Depois desse verdadeiro milagre que aconteceu aqui hoje, o povo está pronto para segui-lo. Vão fazer o que ele quiser. Ele deve assumir que é da linhagem de Davi, e reivindicar seu trono, devolvendo o prestígio e a dignidade ao nosso povo. Precisam falar com ele, Simão. Ele os escuta. Ele se importa demais com as pessoas e suas necessidades, mas não demonstra nenhum interesse por política ou pelas questões que envolvem o domínio romano. Já tentei falar com ele várias vezes, assegurou Simão, mas ele não se interessa. Sempre desvia o assunto para alguma coisa prática e, impreterivelmente, no âmbito religioso. Mas ele é o libertador que tanto esperávamos. Não tenho tanta certeza, ponderou Judas. Mas ele tem todo o potencial para ser, afirmou Absalão, sem esperar outro comentário, e prosseguiu: faremos dele o rei dos judeus, mesmo que ele não queira. Estão comigo? Judas e Simão concordaram e ele disse: ótimo. Sinto que se aproxima o tempo em que derrotaremos finalmente César e seus governadores e os expulsaremos de nossas terras, de nossas casas, de nossas vidas. Se tiver que ser vertido algum sangue, que seja. Retomaremos os nossos direitos, que nos foram tirados, e expulsaremos os verdugos de nossa amada Jerusalém. E Jesus nos ajudará. Ele inspirará e liderará nosso povo, para que entreguem a vida, se for necessário, para libertar nosso país da escravidão. Luigi acompanhava a discussão, observando a empolgação de Simão, à medida que falava. Depois, ergueu a cabeça e avistou Jesus, longe, sozinho num monte bem distante. E deixando o grupo, que seguia animado, fazendo planos, foi até onde Jesus estava. O silêncio no alto da montanha era quebrado pelo barulho suave do vento soprando no mar da Galileia, que formava pequenas ondas bem abaixo de onde Jesus estava. O céu estava repleto de estrelas que brilhavam intensamente. Em torno de Jesus, a luz havia se intensificado, e dele emanavam raios azulados e rosados, em profusão. Brilhava como se fosse uma luz na escuridão. E Luigi o escutou, em prece. Obrigado, meu Pai, por honrar-me mais uma vez, trazendo tudo aquilo de que necessitávamos. Ajuda-me, Senhor da vida, a alimentar as almas ressequidas e de meus irmãos,
que ignoram completamente quem são e o poder que trazem em si. Ajuda a despertá-los do torpor em que se encontram, da ignorância que os deixa adoecer e morrer, sem conhecer as verdades eternas. Ajuda-os, acima de tudo, a compreender os ensinamentos, que são vida e luz, e a aceitá-los em suas almas, para que entendam as verdades espirituais de que sou portador, e se libertem do domínio das trevas, que deles se apoderaram. Pensam que são escravos apenas de Roma, quando de fato, são escravos de suas próprias crenças, limitadas e acanhadas. Eu vim para que eles tenham vida, e a tenham em abundância. Ajuda, Pai, para que consigam entender e possam ser verdadeiramente livres. Sei que não me compreendem, porque enxergam somente as coisas materiais, sem alcançar a realidade enorme que os cerca, mas que não podem ver com os olhos do corpo e tocar com os sentidos da carne. Abra os seus olhos, Pai, evitando mais encarnações dolorosas e quase sem proveito para o ser espiritual, que eles realmente são. Jesus ergueu os olhos aos céus, e a sua luz se intensificou ainda mais. Eu te amo, meu Pai, e desejo manifestar o teu esplendor aos meus irmãos, para que possam crer que tu me enviaste, que tu te importas com eles, com cada um deles, com suas dores e sentimentos, com suas fraquezas e dificuldades. Que tu não os julgas ou condenas, mas que os ama intensamente, e quer que eles sejam felizes. Sei que estou aqui para ensiná-los a relacionar-se com o invisível, com o Pai que trazem dentro de si. Para que se apercebam da presença divina dentro de cada um e vivam em estreito contato com sua essência espiritual. Sou grato, meu Pai, pela oportunidade que me dás, e por confiar a mim uma tarefa de tanto amor. Ao findar a prece, Jesus fitou os olhos nos de Luigi, que sentiu seu corpo tremer inteiro. Jesus estaria vendo. Como poderia fitá-lo, milênios antes? E ouviu em sua mente a resposta de Jesus. Ainda espero que desperte, Simão, e atenda ao meu chamado. Sei que me escuta. Eu te amo, querido amigo, e preciso de você. A terra, em convulsão, se contorcendo de dor, precisa de você. Ainda te espero. Os olhos de Luigi se encheram de lágrimas. Ele sabia que Jesus falava com ele. E ali, no alto do monte, enquanto via a imagem de Jesus, 2000 anos antes, ele balbuciou. Aqui estou, Senhor, para seguir a sua vontade, e não mais a minha. Não encontrei a paz nem a felicidade em lugar algum. Eu quero aprender com você, Jesus, o verdadeiro caminho da libertação. Capítulo 26. Luigi seguia, acomodado à sombra da grande árvore, sua viagem espiritual pelo passado. Viu-se, então, em um ambiente escuro, uma sala de jantar. Vários seguidores de Jesus, rostos conhecidos por ele, estavam reunidos em conversação tensa. Entre eles, Judas e Simão. O jovem executivo escutava os diálogos, entre surpreso e entristecido. Temos de tomar uma providência, Simão. Você ficou de conversar com Jesus, trazê-lo aqui para uma reunião. E nada até agora. Devemos convencê-lo a assumir seu papel e enfrentar os romanos. Seremos milhares a apoiá-lo. Já tentei falar com ele, mas não conseguiu convencê-lo. O que há de errado? Por que não consegue que ele venha até minha casa, para cear conosco? Se você é incapaz de obter dele o que o desejamos, saia do caminho para que nós o façamos. Simão baixou a cabeça, depois tornou a erguê-la, falando, irritado. Pensam que são melhores do que eu? Mais capazes? Deu uma gargalhada forçada, pois que tentem. Já falei várias vezes com ele. Jesus parece não ter interesse algum em falar sobre a situação do povo nas mãos dos romanos. Essa questão, da libertação, ele fala muito, mas não toma providência alguma.
Estou já cansado de ver o povo em volta dele, com fome, sede, doentes e desprovidos de tudo. Homens que foram destruídos pelos poderosos romanos. Famílias que foram oprimidas pelos impostos abusivos. Ele também vê. Fala ao povo, mas não parece ter qualquer intenção de agir para libertá-los. Simão encostou-se na cadeira e falou, frustrado. Tenho minhas dúvidas se é ele mesmo enviado que vai libertar o nosso povo. Absalão, o líder dos zelotes, caminhou até o discípulo de Jesus, pousou sobre os ombros dele suas mãos fortes e falou, apertando seus ombros. Isso já não nos importa, Simão. Se ele for o enviado, muito bem. Se não for, nós o forçaremos a assumir esse papel. Chega de nos ajoelharmos diante dos poderosos de Roma. Chega de sermos oprimidos por suas leis pagãs. Chega. Temos de agir. E Jesus é o nosso melhor trunfo nesse momento. Ele tem o carinho e a devoção do povo. Ele irrita os sacerdotes, nossos conterrâneos, que estão de mãos dadas com os interesses romanos. Mas o povo seguirá e nós, meu amigo, estaremos prontos para enfrentar o poderio dos romanos. Simão fitou o seu interlocutor, que permanecia de pé, por sobre os ombros, e disse: Você acha que poderá fazer o frente à força bélica dos soldados romanos? Somente um milagre poderá nos fazer vencê-los. E Jesus é esse milagre. Ele já não fez tantas maravilhas entre o povo? Ouvi dizer que transformou água em vinho. É verdade? Sim, eu mesmo bebi do vinho. E fez cegos enxergarem, coxos andarem, endemoniados serem curados, bem como leprosos e tantos outros. Ele fez isso? Sim. Pois, então, meu amigo, ele tem algo de especial, capaz de vencer os romanos. Mas não se interessa. Ele está obstinado em ensinar o tal reino dos céus. Afastando-se de Simão e tomando seu lugar na ponta da mesa, Absalão fitou o grupo em silêncio por alguns instantes, depois disse: Meus amigos, se ele não assumir um lado nessa história, e não nos ajudar, que seja entregue aos romanos e aos sacerdotes. O que está falando? Indagou Simão. Vamos forçá-lo a se posicionar, entregando-o às autoridades da Judeia. E ele haverá de se defender, e fazer o que precisa ser feito. Não sei, meu amigo, interveio Judas, ele não parece ser um homem que se deixa intimidar. Pois é isso mesmo que estou falando. Ele será obrigado a agir. Simão encheu mais um copo de vinho, tomou e depois disse: Não estou convencido de que obteremos o que desejamos. Jesus não está ao nosso alcance. Afinal, Simão, de que lado você está? Simão depositou o copo sobre a mesa, ergueu-se devagar e caminhou em direção à porta. Antes de abri-la, disse: Quero a libertação do meu povo. Minha família perdeu tudo o que tinha por causa da ocupação romana. Entretanto, Jesus é um mistério para mim. Tento entender o que ele ensina, mas não consigo. Não entendo aonde ele quer chegar com suas lições de paz, amor e mansidão. Não compreendo como podemos viver em um mundo como esse, cheio de violência, agressividade e raiva, falando palavras macias. Talvez seja realmente bom entregarmos aos sacerdotes e aos romanos, para que ele mostre como lida com a brutalidade dos homens de nosso tempo. Fechou a porta atrás de si e saiu, perambulando pelas ruas. Naquela noite, havia muitos soldados romanos por todos os lados. E ele esgueirou-se pelas ruelas escuras, evitando encontrar-se cara a cara com os romanos que ele odiava. Na casa de Absalão, a reunião prosseguiu um pouco mais. Assim que Simão saiu, Judas disse: Estou com vocês. Faço o que for preciso, é só me dizerem. Ótimo, Judas,
Confiamos em você. Fale com Simão e veja se o convence a nos ajudar de forma mais consistente. Ele parece dúbio, às vezes. Não acho que seja isso. Fez uma breve pausa, buscando as palavras certas. É que quando estamos com Jesus, somos envolvidos em um sentimento tão suave, tão bom, que podemos esquecer-nos de tudo ou mais. Mas quando ele se afasta, a luz se apaga, e voltamos aos nossos problemas. Isso confunde. Faça como quiser, Judas. Mas temos de ter a ajuda de Jesus, seja por livre vontade, ou por forçoso convencimento. Hajam para que seja por livre vontade. Nas semanas que se seguiram, as viagens com Jesus deixaram Judas e Simão longe do contato com o chefe dos zelotes. E eles presenciaram mais milagres e maravilhas feitas pelo Mestre, que os ensinava carinhoso e paciente, as verdades espirituais, da melhor maneira que podia. Suas histórias faziam com que aqueles homens simples e habituados a pensar de forma tão materializada, refletissem sobre as questões sutis do espírito. Muitas vezes lhes explicava as parábolas quando estavam a sós, buscando abrir-lhes o entendimento para que compreendessem as verdades do reino de Deus, sutil, invisível. Aqueles que eram menos apegados aos seus interesses, sentiam a luz brilhar em seu coração, e aos poucos, iam mudando, trocando suas crenças inúteis, por aqueles conhecimentos trazidos pelo homem de Nazaré. Chegando a Betânia 6 dias antes da celebração da Páscoa judaica e hospedando-se na casa de Lázaro, que ele havia resgatado da morte dias antes, Jesus informou ao seu grupo: Preparem-se. Vamos a Jerusalém, antes celebração da Páscoa. Comemoraremos lá a Páscoa, Senhor? Não, Simão, mas é necessário que o Filho do Homem seja glorificado diante de todos. Judas e Simão se entreolharam. Seria possível que finalmente Jesus assumiria seu lugar como príncipe dos judeus, para libertá-los? Vou dar-lhes orientações específicas, de como se dará essa nossa visita. Partiremos ao amanhecer. Jesus lhes falou e saiu para um lugar isolado, colocando-se em estado de meditação. Os apóstolos observavam à distância e João comentou: Por que será que Jesus se mantém tanto tempo em isolamento? O mestre precisa pensar. Você ainda é jovem e não entende bem essas coisas. Ele precisa pensar o que vai fazer, planejar suas próximas ações. Maria Madalena, que passava por ali e escutou a conversa, interferiu, dizendo: Não creio que seja isso. Pedro e João a fitaram, o mais velho, reprovando sua intromissão. Ela o ignorou e prosseguiu dando sua opinião sensível. Acho que Jesus se afasta para buscar contato com Deus. Para falar com Deus e para escutá-lo. E acho que ele só faz alguma coisa, quando recebe orientação para isso. É isso que ele está nos ensinando, Pedro. Esse contato com Jeová. É dessa fonte suprema que ele retira a sabedoria para agir, e a força para ajudar e curar tantos que o procuram. Por isso seu recolhimento constante. Acha, então, que ele não sabe o que fazer? Que não é capaz de tomar decisões? Acho que ele sabe, mas busca confirmar seus passos, ouvindo a voz de Deus, para ter certeza de que está agindo de acordo com a vontade divina. Ele não faz o que quer, mas o que recebe orientação a fazer. É o mensageiro divino, nos ensinando o caminho para o Pai. Não compreendo o que está dizendo, Maria. Aliás, as mulheres, por aqui, ficam caladas. Você fala demais, ralhou Pedro e se afastou. João olhou-a com ternura e disse: Você é que mais compreende o Mestre. Como faz isso? Eu amo, João. E você também o ama. Essa é a chave para compreendê-lo. Depois disso, Jesus prosseguiu para Jerusalém, caminhando à frente dos discípulos.
Quando estavam próximos ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos à frente para que lhe trouxessem um jumento, explicando-lhes em detalhes como deveriam proceder. Logo, seguindo suas instruções, retornaram com o jumento e o entregaram a Jesus. Puseram os mantos sobre o lombo do animal e ele montou e seguiu para os portões da cidade de Jerusalém. Conforme ele passava, as pessoas estendiam os seus mantos no caminho. Ao chegarem à descida para o Monte das Oliveiras, todo o cortejo de discípulos louvava a Deus com alegria por todos os milagres que viam, e exclamavam: Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu. Glória nas alturas. Já mais perto de Jerusalém, quando viu a cidade à sua frente e avistou o templo de Salomão, Jesus emocionou-se muito e falou, dirigindo-se à cidade, como se falasse com uma pessoa. Ah, Jerusalém, se compreendesse, ao menos hoje, o que poderia te trazer a paz que tanto desejas. Mas ainda não consegues entender. E por causa disso, os teus inimigos farão um plano para te conquistar, cercando-te e atacando-te. Serás esmagada até ao chão juntamente com os teus filhos dentro de ti. Os teus inimigos não deixarão pedra sobre pedra, pois rejeitaste a oportunidade que Deus te ofereceu. E então, cercado de grande multidão, Jesus adentrou os portões da cidade, montado em um jumento, e aclamado pelo povo que o seguia, como seu mestre e senhor. As pessoas colocavam galhos de plantas no chão, em sinal de reconhecimento e honra. Jesus era aquele que os via, os enxergava e os ajudava. Eles desejavam que Jesus os libertasse das dores e sofrimentos. E Jesus os observava, enquanto passava, com doce olhar e intensa ternura. Olhava bem dentro de seus olhos tristes, desejando que despertassem para a vida triunfante que ele havia lhes mostrado, mas da qual eles ainda não conseguiam se apropriar, seguindo como mendigos e deserdados, quando eram reis do ponto de vista espiritual. Capítulo 27. Seguido por grande multidão, Jesus se dirigiu ao templo, e observou o comércio que haviam feito em seu entorno. Por conhecer a alma e as intenções de cada um, viu que não havia naqueles homens outro interesse ou desejo, que não tirar vantagens da comemoração da Páscoa. Poucos se lembravam de que aquela era uma data muito especial para os judeus, pois os lembrava da libertação que seus antepassados tinham obtido, quando ainda eram escravos no Egito. Era o momento de recordarem o que Deus significava para eles. Mas, ao invés disso, haviam se esquecido de tudo o que era espiritual, como se fossem histórias sem importância. O significado da Páscoa era o que importava ao mestre naquele momento, pois sabia que o povo faria o mesmo com seus ensinamentos. Tomariam como se fossem histórias bonitas, nada tendo a ver com suas vidas e ações cotidianas. Depois de expulsar muitos dos comerciantes, e incomodar os fariseus e sacerdotes, que o espreitavam à distância, era atentamente observado em cada passo, e reconheciam a admiração e respeito que ele tinha por parte do povo, e de muitos escribas e autoridades romanas, que o seguiam, demonstrando grande interesse em seus ensinos. Simão, Judas e os demais discípulos de Jesus estavam empolgados. Envolvidos na euforia que o povo demonstrava por ele, pensavam que finalmente o mestre seria reconhecido e aclamado como seu rei. Simão virou-se para Judas e comentou: Até que enfim, Judas, o mestre irá assumir seu lugar, e conduzir-nos à vitória sobre Roma. Onde está Absalão? Ele precisa estar pronto. Creio que não demorará para que o povo o clame e ele assuma seu reinado. Nosso grupo está pronto. Eles estão nos acompanhando há dias, à distância, esperando o momento oportuno. Estão devidamente armados e prontos a receber o nosso sinal para juntar-se ao mestre e marchar para o trono e depois sobre os verdugos romanos. Simão se inflamava ao falar, levantava sua voz, tinha o rosto e o peito avermelhados pelo calor das emoções. Finalmente, pensava ele,
O momento do triunfo havia chegado. Ele, que estivera frustrado nos últimos dias, desconfiando que Jesus os desapontaria, estava agora, eufórico. Igualmente Judas. Pedro, temos de nos preparar, falou Simão, segurando o braço de Pedro, que passava por eles andando depressa. Temos de ir embora, falou Pedro, respido. Como assim, ir embora? Jesus está prestes a ser coroado. Nosso libertador finalmente assumirá seu posto. Ele quer ir embora, Simão. Pedro também estava visivelmente frustrado e contrariado. Ir embora, logo agora. Olhe para a cara dos sacerdotes. Estão atônitos com a força de Jesus. É hora de agirmos. Jesus disse que eles desejam prendê-lo. Segurando forte a túnica de Pedro, o zelote prosseguiu. Nosso grupo está pronto para proteger e apoiar Jesus, estão por perto. E estão todos armados. Jesus deu ordens expressas para irmos embora agora. Ele disse que está tarde e devemos voltar a Betânia. Segurando a cabeça com as duas mãos, Simão falou, em desespero. Não é possível, isso não está acontecendo. Pedro se desvencilhou das mãos de Simão e seguiu adiante. Antes que Simão pudesse fazer qualquer coisa, Jesus se aproximou. Maria Madalena vinha logo à frente e fitou Simão sem dizer nada. Em seguida Jesus os alcançou. Vamos, Simão. Temos de nos preparar para a Páscoa. Mas mestre. Simão, tenho estado com vocês de dia e de noite, e ainda não compreenderam a natureza da minha missão. Liberte-se de suas expectativas, e conseguirá enxergar o que não está vendo ainda. Mas mestre, o povo ama o Senhor. Eu vim para fazer a vontade de Deus, e não a minha, nem a sua, Simão. Há muitos interesses em jogo nesse momento, e o único que me interessa atender é do divino. Simão ia falar novamente, mas Judas o advertiu. Deixe o mestre, Simão. Ele quer se retirar. E Jesus prosseguiu seu caminho, rumo a Betânia, deixando Simão, Judas e muitos outros discípulos profundamente desapontados e inconformados. Ficaram por ali, perambulando, perdidos, sem saber o que fazer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Um mensageiro de Absalão se aproximou de Judas, indagando. O que houve? Onde está Jesus? Por que o povo está se dispersando? Jesus foi embora. Não acredito que ele perdeu esse momento perfeito para tomar a situação nas mãos e cumprir seu destino. Quando haverá outro momento como esse? Eu não sei. Os sacerdotes estão convocando uma reunião. Ouvi que desejam prendê-lo. Eles o odeiam. Querem matá-lo, Simão. Precisamos fazer alguma coisa. Judas ficou com o olhar perdido por longo tempo, assim como Simão. Então, o zelote comentou. Precisaríamos de alguma coisa que fizesse Jesus tomar uma posição, tomar uma atitude. Ele é manso demais, simples demais. Deve ser por isso que não age. Poderíamos fazer alguma coisa que precipitasse sua ação. Fale para Absalão continuar a postos e não ir embora. Vou mandando notícias. Assim que souber o que Jesus vai fazer, eu aviso. Tive uma ideia. É bem radical, mas acho que, com todo o poder que Jesus tem, nada de mal lhe acontecerá. O que vai fazer, Judas? Indagou Simão. Seguir o seu conselho e estimular Jesus a agir. Vou entregar Jesus aos sacerdotes. Não, Judas, eles querem matá-lo. Quantas vezes já vimos isso acontecer, Simão? Há muito tempo estão atrás dele para prendê-lo. Mas ele sempre se livra.
Vamos entregá-lo e ele haverá de finalmente se rebelar contra esse bando de parasitas religiosos que fazem tudo o que os governantes romanos mandam. Jesus vai se libertar deles, Simão. Ele é poderoso. Você sabe tudo o que ele já fez. Até da morte já trouxe muitos de volta. Será que isso é o melhor? Ele não nos escuta. Já pedimos que ele fale com Absalão, mas ele ignora nosso pedido. Do mesmo jeito que parece ignorar as oportunidades que tem de assumir o seu reinado. Vamos agir agora e fazê-lo rei dos judeus. Não tenho certeza, Judas. Mas eu tenho. E virando-se para o mensageiro, reforçou a orientação: informe Absalão para ficar de sobreaviso. Mandarei notícias. Sem discutir, o jovem saiu por entre o povo, deixando Simão pensativo e dividido. Não se sentia bem em agir pelas costas de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma frustração imensa, que parecia querer devorá-lo, um ressentimento que brotava em sua alma, por Jesus não ter agido conforme ele imaginara, conforme seus desejos e vontades. Judas buscou contato com os sacerdotes, enquanto Simão retornou, macambúzio, para Betânia. Observando cada fato que sucedia e suas emoções, Luigi não se conformava com o que estava acontecendo. Como podia ter sido tão cego? Que ideia era aquela, de obrigar o mestre dos mestres a agir conforme a vontade de homens tão limitados? Por que não impedir a Judas? E foi tomado de imensa angústia. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 28. Nos dias que se seguiram, Jesus se preparou para sua última celebração junto com os seus apóstolos. A hora de sua partida estava chegando e ele bem o sabia. Enquanto preparava-se para o momento em que seria entregue nas mãos da cruel, ignorante e egoísta humanidade, Jesus trabalhava sem cessar junto aos ainda rudes, mas amados homens que escolhera para disseminar seus ensinamentos, ciente de que eram ainda muito limitados em sua compreensão, e por isso, muitos de seus ensinos puros, verdadeiros e reveladores na realidade do universo e da supremacia soberana de um Deus bom e amoroso, que a tudo comanda com sua vontade perfeita e sábia, haveriam de se perder ao longo dos milênios, enquanto ele seguiria amando e convidando aquela mesma humanidade a segui-lo, submetendo-se à vontade divina, assim como ele faria naquele momento extremo. A cada um de seus apóstolos, o sábio mestre dirigia palavras e orientações conforme suas necessidades e capacidade de aproveitamento. Alguns estavam já mais preparados a deixarem as ilusões e seguir a verdade. Outros, como Judas e Simão, ainda precisariam de muito tempo até que compreendessem o sentido profundo e libertador dos seus ensinos, aceitando-os sem reservas, e fazendo desses ensinos o conjunto de crenças que os nortearia. O mestre sabia perfeitamente a força das crenças e como elas modelam os seres humanos, e quanto precisam escolher bem aquelas crenças que irão abraçar. Essas mesmas crenças, que são a raiz de todos os pensamentos e emoções, portanto, vibrações que emanam do indivíduo, criando seu destino, pelo que atraem para si. Tudo no universo é vibração. Assim como tudo é sintonia, e se liga ao comprimento de ondas a que se assemelha. Embora ainda não pudesse tocar nessas questões, limitando-se a exemplificar mais do que a falar, Jesus deixava suas parábolas, onde encapsulou a essência de seus ensinos. Totalmente ciente dos planos de Judas e Simão, bem como de Absalão, ele falava com ambos, buscando dissuadi-los de suas intenções e planos. Na manhã daquela que seria a última ceia que compartilharia no corpo denso com seus apóstolos, ele levantou-se muito cedo. Estava hospedado na casa de Lázaro,
usufruindo da hospitalidade daqueles amigos queridos ao seu coração. Maria, que havia se levantado muito cedo e preparava os pães ázimos, que seriam usados durante a ceia, ouviu quando Jesus se aproximou. O que está fazendo, Maria? Sinto que prepara a nossa comida com tanto desvelo. Ele comentou pousando sobre os ombros dela suas mãos. Maria sorriu ao carinhoso toque dele. Não respondeu, apenas fitou seus olhos nos dele, absorvendo todo o amor que dele emanava. Como pode nos amar tanto, Jesus? Como não amar, Maria? Vocês são como crianças muito pequeninas, perdidas em uma trevosa floresta, cheia de perigos ocultos, e predadores sedentos em causar dor e sofrimento aos seus irmãos. São como monstros devoradores. Jesus acariciou a cabeça da amiga querida, observando a beleza de seus longos cabelos castanho escuros, que desciam sobre os ombros até quase a cintura, e falou com ternura. Agem como monstros, Maria, mas de fato não são. Não há monstros, apenas criaturas feridas que reagem à sua dor, causando ainda mais dor e sofrimento para si mesmas. Serão necessários muitos milênios, minha querida amiga, até que muitos se libertem de tais grilhões. Mantendo nele seus olhos amorosos, Maria falou. Não compreendo, mestre. O amor, Maria, este é o único que pode salvar, resgatar e reconstruir a alma humana. É o único remédio, a única solução possível. Mas por ser tão simples, o orgulho e o egoísmo humanos não o podem compreender, por ora. Senhor, deveria banir para muito longe aqueles que nos trazem o mal. O mal será vencido individualmente, Maria, quando cada um compreender que o príncipe das sombras, que domina este planeta, tem o poder que damos a ele. Esse poder que o mal exerce cresce à medida que as pessoas lhe abrem espaço. Jesus fez uma longa pausa, depois disse. Preciso orar agora. A vitória da luz está próxima. Mas devo partir antes, deixar a semente plantada, que germinará ao longo dos milênios, despertando aqueles que estão prontos a deixar as ilusões e mentiras do príncipe deste mundo, e permitir que a luz divina brilhe em seus corações. Ela silenciou e continuou sorrindo enquanto Jesus saía. Seu coração sentia uma aventura intraduzível, desde que conhecera o Nazareno. Esforçava-se para compreender seus ensinos, mas os achava difíceis. No entanto, aceitava o amor do Mestre de coração aberto, e por essa poderosa energia era beneficiada nas fibras mais profundas de seu ser. Quando Jesus se hospedava em sua casa, percebia que era visitada por muitos pássaros raros, que ficavam ao redor de sua morada. Jesus iluminava o seu lar, a sua vida com sua simples presença. Ela não questionava. Apenas guardava todos aqueles ensinos em seu coração e nutria por ele a mais profunda e sincera devoção. Sentia que, se preciso fosse, morreria por ele. Foi por isso que dias antes, decidiu derramar o mais caro perfume sobre os pés e cabelos de Jesus. Ela queria honrá-lo, e não sabia mais como fazer. E ficou feliz quando Jesus aceitou seu gesto sem repreendê-la. Como ela o amava. Luigi, sentindo a devoção que aquela mulher dedicava ao mestre, emocionou-se e tinha dificuldade em conter-se. Sentia-se tocado por Jesus. Caminhando devagar, sob as estrelas que cobriam o firmamento naquela madrugada fria, Jesus encontrou Simão. Já de pé, amigo? Indagou o mestre ao alcançá-lo. Não pude dormir. Respondeu Simão e abaixou a cabeça, evitando o olhar nos olhos de Jesus. Seja prudente, Simão. Simples como uma criança, mas sábio. Muitos ignoram a origem de seus impulsos mais íntimos. E assim ainda será por muitos séculos, até que os homens aprendam a se conhecer, compreender sua verdadeira natureza,
e se libertem das pesadas amarras que são colocadas em seu ser interior, aquele que é invisível. Simão fitava Jesus com atenção, tentado compreender suas palavras, mas não conseguia. Era como se Jesus falasse coisas sem sentido para ele. E Jesus prosseguiu. Como ainda não podem controlar esses impulsos, precisam ser prudentes. De toda ação resulta uma consequência, Simão. O livre-arbítrio humano é relativo e está submetido às necessidades gerais de aprimoramento das almas humanas. Por isso, meu amigo, o amor é sempre nosso melhor termômetro para medir se nossas ações estão no bom caminho ou não. Baseie suas decisões por ele, Simão, e encontrará liberdade e alegria em sua jornada. Não se deixe dominar pelas forças exteriores do seu século. Liberte a sua consciência, Simão. Ainda que não compreenda hoje, meu amigo, você um dia compreenderá. Espero por você, pelo momento em que se juntará a mim para o resgate da humanidade. Mas como iremos nos libertar de tanta opressão que nos corrói a alma? Como iremos lidar com tanta injustiça, com a dor do povo sem teto e com fome? A maldade que se espalha como doença entre os povos? O que fazer? Aceitar tudo passivamente. Como é possível viver e ter paz com o crescimento da sombra? Crie um lugar de paz dentro de você, Simão. Em sua alma. Deixe que Deus viva dentro dele. Leve o reino de Deus para dentro de você. É assim que nasce o céu na terra. E é assim que a libertação chegará a cada criatura. A libertação não é exterior, Simão. Ela acontece primeiro dentro da alma que se rende ao Criador. Deus não pode agir com violência, apenas com amor. E ele dominará a terra, quando os homens resolverem dar mais ouvidos à luz do que às trevas, quando escolherem a luz, o amor, a alegria, a paz e a harmonia. Quando não mais permitirem que a raiva e a dor os dominem. É assim que as sombras agem. O medo, os sentimentos negativos, a tristeza, todas essas emoções, são como ervas daninhas a se espalhar e dominar a alma humana. A iluminação é individual e atingirá um a um, à medida que cada ser for despertando, e agindo conforme os ensinos de meu Pai, conforme a verdade, conforme o amor, independente das circunstâncias, porque o príncipe das trevas e das sombras só tem o poder que cada um dá a ele. Então vocês compreenderão o sentido das palavras do Salmo 91. Jesus fez uma pausa enquanto Simão repetia mentalmente o salmo citado por Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Depois o mestre prosseguiu. Não tenha medo do que está por vir.
Não tema o futuro. Enche o seu coração com a presença divina e haja conforme as suas orientações. Então caminhará sobre as serpentes mais venenosas sem se ferir. Com o olhar perdido e o peito cheio de angústia, Simão não conseguiu dizer nada. Sabia que Jesus conhecia muitas coisas e não pôde responder. Ele deveria saber igualmente o que planejavam. O mestre se afastou um pouco, depois virou-se e disse: O amor cobre a multidão das falhas humanas. Sua tarefa não é buscar o amor, Simão, mas sim dedicar-se a retirar do seu caminho interior tudo aquilo que impede esse amor, que você já tem e traz dentro de você, e irradiar-se. Mas para isso, é preciso de humildade, deixar o orgulho de lado, suas razões pessoais, sua vontade exclusivista, para reverenciar o amor e seu poder para resolver todas as coisas. Simão ficou observando o mestre se afastar calmamente. Seus olhos estavam marejados e sua angústia era imensa. Voltou para casa depressa. Queria demover Judas de seus planos. Não poderia deixar que levassem Jesus. Sentia-se confuso, mas em seu íntimo sabia que nenhum interesse poderia ser maior do que sua lealdade àquele ser tão amoroso. Ao procurar Judas na casa, percebeu que ele não havia retornado de Jerusalém. E Simão sentou-se na cama onde dormia e chorou amargurado por muito tempo. Luigi ficou parado, olhando a cena, sentindo toda a angústia de Simão, a mesma angústia que ele sentira inúmeras vezes ao longo de sua vida. E naquela hora, descobriu de onde ela nascera e por que era tão intensa a ponto de perturbá-lo, mesmo quando a sua vida aparecia, nas aparências, tão bem-sucedida. E ele balbuciou: Por que não foi atrás de Judas? Por que não o impediu? Você foi um fraco medroso. Eu sinto essa culpa até hoje. E logo se lembrou das últimas palavras que ouvira Jesus dizer a Simão: O amor cobre a multidão das falhas humanas. Humildade, amor, renovação. Capítulo 29. Luigi não teve tempo para refletir. De súbito viu-se em pleno Jardim das Oliveiras. Os apóstolos e discípulos mais próximos de Jesus estavam sentados, espalhados sobre a relva. Era noite alta e o céu estava cravejado de estrelas, ocultas em parte, pela ofuscante luz da lua. Gotas de orvalho desciam imperceptíveis sobre as oliveiras, atenuando o ar seco e frio da noite. Havia um silêncio diferente, fazendo pressentir um momento grave a se avizinhar. Logo Luigi notou que Jesus não estava entre eles. Onde estaria o mestre? Porque alguns dos discípulos cochichavam baixo, e pareciam apreensivos, enquanto outros, sucumbindo ao cansaço, dormiam descuidados. Jesus apareceu entre eles, com semblante ainda mais grave. Em seu rosto, não havia o sorriso meigo de outrora, mas uma seriedade compenetrada, como se estivesse prestes a realizar algo para o qual precisava de toda a sua energia. Os ombros, ligeiramente arcados, pareciam trazer sobre eles todo o peso do mundo. Sua missão era libertar a humanidade, e agora, estava prestes a dar o passo decisivo para concretizá-la. O que o estaria preocupando? Jesus se aproximou dos discípulos, andando devagar. Fitou os que dormiam, quase todos. Pedro, que se mantivera acordado, logo chacoalhou os que estavam à sua volta. Ele voltou, acordem. Jesus voltou. Rostos sonolentos observaram quando Jesus, balançando a cabeça demonstrando ligeira contrariedade, disse: Nem por uma hora vocês conseguem se manter acordados, orando comigo? Se aproxima um momento extremo, e vocês precisam estar preparados, meus amigos. A humanidade atravessará tempos difíceis, de dor, sofrimento, frustração e desespero. Vocês são a luz do mundo. Precisarão brilhar intensamente para mostrar o caminho aos fracos, doentes e necessitados de amor e amparo.
Vocês ainda não compreenderam a minha missão e tampouco a parte que lhes compete. O costumeiro envolvimento doce e suave do mestre tinha dado lugar a um discurso firme e contumaz. Algo definitivamente sério estava para acontecer. Jesus silenciou por alguns instantes, depois baixou a cabeça, pensativo, e elevando-a novamente, disse: Orem e vigiem os seus pensamentos. Vou me ausentar novamente. Preciso fortalecer meu coração, pois logo, não estarei mais fisicamente com vocês, mas será então, que a minha missão ganhará força e se espalhará sobre a terra. É preciso que a semente morra para que nasça a árvore. É preciso que eu vá, para que siga trabalhando com vocês, para a mudança de vibração do planeta. Não seria melhor descansar um pouco, mestre? Parece cansado.